Depois do almoço, soninho. Vamos para uma projeção. A gente combinou com o pessoal do Câmera Foto de pôr uma coisa bem leve, bem suave, com uma musiquinha. Assim, apaga totalmente a luz, deixa tudo apagado. Falar nisso, apaga o celular também. Aliás, é boa ideia apagar os celulares. E outra boa ideia. Quem quiser fazer pergunta, levanta a mão e as meninas levam o microfone. Nós estamos gravando essas palestras, nós vamos vender essas gravações para fazer caixa para os Paraty em Foco. Não aguento nem eu as bobagens que eu falo. Quem comprar o DVD completo. Então a gente está gravando isso para ter memória do que foi dito, conversado aqui, para ter uma memória da fotografia brasileira. E não dá, você acha que quando você está falando sem microfone, você ouve sua própria voz, né? Mas só você ouve, né? O gravador não ouve. Então, assim, lembrando de desligar os celulares e pedir o microfone para fazer perguntas. Tem desde o primeiro ano gravado. A gente está subindo, já tem na internet, no site do Paraty em Foco de 2009, tem todas as palestras lá. A ideia é estar compilando isso depois num único filme, assim e como concorrer também ao Oscar. Concorrer ao Oscar de melhor filme estrangeiro. De pergunta sem microfone, concorrer ao Oscar da pergunta sem microfone. E também fazendo a compilação das fotografias no livro. A gente não fez catálogo esse ano, nem o ano anterior, mas já está produzindo tudo que foi exposto, alguma, e tem um volume, acho que talvez para o ano que vem, né? A gente deve lançar em janeiro, fevereiro do ano que vem o catálogo dos 6 anos do Paraty em Foco, com a compilação de todo mundo que se apresentou e tudo isso. Bom, não dá para ler isso aqui. Está muito pequenininho. Olha, algumas coisas que a gente falou pouco aqui. Cidade Invertida, do Ricardo Henschel. Vale a pena visitar junto com a Lomography. A tenda dos retratos. É lá no estacionamento, depois da Praça da Matriz, tem um triângulo formado por 3 projetos muito bacanas que vale a pena visitar. E o fotógrafo que já for na tenda já passa lá na tenda da Patrícia Gouveia, do Ateliê da Imagem, para ser fotografado no projeto. Ok. Acho que de avisos hoje é só isso. Temos mais 2 mesas aqui, depois temos noite de projeção. Isso, a próxima mesa é a... O que é mesmo? É o Alfredo Di Stefano, o fotógrafo argentino, não é? Não, mexicano, perdão. E, na sequência, o Olívio Barbieri, também, que é bem bacana, com o Eduardo Mulaert e com a Cláudia Busetti, o primeiro. Bom, nós vamos passar a vinheta, só que a gente não conseguiu decidir qual das 2 vinhetas passar. Okay. O público ficou de votar, não votou, foi uma confusão, então a gente misturou as 2 vinhetas. Okay. Bom, na quarta-feira, quando a gente abriu aqui o festival, a gente teve um trabalho do Jorge Russo, que é um trabalho totalmente individual, feito sozinho, pensado por ele. Na quinta, ontem, a gente teve um dia quase que inteiro dedicado ao documentarismo e fotojornalismo, né? E hoje a gente amanheceu com a Cris Berrembar e o Marcelo Zóquio já guinando um pouco para o caminho da arte, de performance e outras coisas mais, né? E agora a gente vai mudar para um ângulo também bastante diferente, que é do trabalho coletivo. A gente já trouxe os coletivos aqui na última vez com a Companhia da Foto, né? Acho que foi na última. Teve o evento no Itaú também dos coletivos. E agora a gente trouxe um coletivo importante da Europa,
que vai falar um pouco para a gente como é essa história de a gente fazer um trabalho coletivo, um grupo, em que também seja considerada a posição individual de cada fotógrafo, né? Como se administra isso? Há uma busca muito grande pelos coletivos hoje. Aí a gente trouxe 3 representantes do grupo Câmera Foto, né, baseado em Portugal, para contar um pouco essa história. Então, eu vou pedir para eles subirem aqui no palco. Em primeiro lugar, a portuguesa Sandra Rocha, bela portuguesa. Sente-se. Onde você quiser. O catalão Jordi Bourque. Já dá para ver que é bem coletivo mesmo. Tem um de cada país. Eles estão representando, na verdade, são 13 fotógrafos do grupo, né? E o francês Guillaume Pazard. Obrigado. Para conversar com eles, a gente trouxe nossa, brasileiro, mas ele é mais multinacional, de tantos livros publicados, Cláudio Erninger. Olá a todos. Acho que antes do Cláudio perguntar alguma coisa, nós preparamos um vídeo que está em português de Portugal. Espero que consigam perceber o máximo possível do que o narrador está a dizer. E era um bocadinho para não ficar assim uma ideia de um coletivo abstrato. Nós queríamos mostrar o sítio onde estamos, as pessoas que trabalham connosco. Então, a primeira coisa que eu acho que era saudável era pedir para passar o vídeo. São 10 minutos e explica um bocadinho a estrutura do coletivo. A Câmara Foto começou em 2003, porque, na verdade, a ideia era unir forças. Era que os fotógrafos freelances pudessem defender o seu trabalho, de alguma forma pudéssemos partilhar e crescer em conjunto. Inicialmente começamos muito focados no mercado editorial, porque era esta a lacuna do mercado. Achávamos que era importante não só haver fotógrafos que são staff de jornal, mas também fotógrafos que de alguma forma pudessem contar as suas histórias através de imagens. E começamos a ser conhecidos, as pessoas começaram a perceber que nós tínhamos vontade de fazer as nossas próprias histórias, que tínhamos uma opinião sobre o mundo, que tínhamos uma opinião sobre a fotografia, que era visível tanto na estética dos trabalhos como na forma como nós os divulgamos. Atualmente há fotógrafos que trabalham para as revistas, há outros que trabalham para galerias, há os projetos coletivos que são de todos e há fotógrafos que cruzam os mercados. Há um bocadinho de tudo. Este projeto do Capa Glamour foi para comemorar o 5º aniversário da Capa Galeria. Foi um atrevimento de uma artista plástica que é nossa amiga, é daqui da casa, que é a São Trindade, e ela teve a excelente ideia de nos fotografar como se fôssemos estrelas dos anos 30, 40. Na verdade, ela acha que somos estrelas dos dias de hoje, porque é a nossa amiga, não é? E então achou por bem agarrar na estética do cinema, aquela iluminação dura dos filmes. Para além dos retratos dos fotógrafos, também os próprios atores que fazem com que a câmara exista também estão incluídos nessa exposição.
A Capa Galeria está no Bairro Alto, neste espaço que já foi um espaço de escritório dos fotógrafos e que em 2005 nos deu assim a loucura de abrir um espaço onde nós pudéssemos mostrar não só os nossos trabalhos, mas sobretudo trabalhos de fotógrafos que ainda não têm sítio. Funciona um bocado como uma plataforma para os mais novos que precisam de um espaço para expor. Esta parte do Capa Arquivo, Câmara foto, que é o que nos permite não ter as fotos fechadas numa gaveta, basicamente, é feito por duas pessoas que catalogam, é quase como criar um bilhete de identidade para as imagens. Are you looking for features about Angola? Go to the search field and search for keywords. Que depois permitem que elas estejam online no site da Câmara Foto e que possam ser vendidas, divulgadas, usadas, basicamente. I can also send you some pictures if you wish. You can send me an email to the editorial. Okay. Thank you. Then see you. Bye bye. E a nível de contraste, temperatura de cor, é para fazer O sistema de impressão da câmara, que é o Capa Print, é o que permite que a estrutura sobreviva, na verdade. É o que é rentável à estrutura, porque alguém que não seja da Câmara Foto também pode vir aqui fazer tratamento de imagem, imprimir a sua própria foto. Então vamos tratar estas para impressão, não é? Sim, O papel é Luster ou Fine Art? É Fine Art. Outros fotógrafos que não são da Câmara Foto podem vir aqui, imprimir a sua imagem, fazer o tratamento antes de imprimir. Na verdade, pode entrar com o negativo e sair com a imagem moldurada para levar para as suas exposições. Só tratar aqui. Então, maravilhosa. Ok, fixe. O Povo People foi um projeto em que nós não o concebemos enquanto exposição global, porque foi um convite da EDP, da Fundação, para participar numa grande exposição de artes plásticas em que o povo, enquanto classe, fosse representado nesta exposição. E a projeção que nos pediram era uma projeção que remetesse para os jovens desta mesma classe e que fosse uma espécie de uma aldeia global. Eu sou a percentagem que a sondagem nunca mostra. Eu sou a mente exausta da miragem mal composta. Eu sou a indiferença e a insatisfação. Eu sou a anticomparência, eu sou a abstenção. E o mundo é defeito, é de facto imperfeito. E o respeito vem de fato para o eleito logo. A Lusofonia foi um projeto que também surgiu por um convite. Nós fomos ao arquivo, juntamos as imagens que achávamos que de alguma forma representasse a lusofonia contemporânea, porque não é um fotógrafo em especial, todos os fotógrafos do coletivo já tinham ido a algum país de língua portuguesa e a exposição nasceu assim de um conjunto de imagens que pertenciam a todos para representar Portugal no edifício Berlemont em Bruxelas. O 450, que parece um nome estranho, mas não é. 450 porque é um livro sobre uma universidade e a universidade comemorava 450 anos. O reitor teve a coragem de convidar o coletivo da Câmara Foto para olhar sobre a própria universidade. Deu-nos carta branca, deu-nos total liberdade para olhar sobre o espaço da universidade e foi isso que fizemos. Durante um ano tivemos a ir a Évora, que é uma cidade alentejana, no sul de Portugal, e cada um fotografou um espaço ou um determinado curso e fizemos um livro fabuloso sobre aquele sítio.
sim damos a volta a isto. Agora sim há pernas para andar. Agora sim eu sinto otimismo. Vamos em frente, ninguém nos vai parar. Agora não, que é hora do almoço. Agora não, que é hora do jantar. Agora não, que eu acho que não posso. Amanhã vou trabalhar. O Diário da República é Portugal em 2010. São as comemorações da República e nós decidimos fazer o que para nós sempre foi o mais difícil, que era olhar para o nosso próprio país. Sim, só vejo gente boa. Vamos em frente e havemos de vencer. Nós estamos sempre e quando queremos ou podemos a fotografar o nosso país, sem qualquer pretensão de fazer um levantamento geográfico, sociológico, antropológico. É uma visão do que nos é possível, do que nos é dado a ver, do que conseguimos ver, e está disponível atualmente num portal, um grande portal da internet português, e vamos ter uma exposição no fim do ano com 365 imagens e um livro deste trabalho. Agora não, que falta um impresso. Agora não, que o meu pai não quer. O State of Affairs é a mãe louca de todos os projetos da Câmara Foto, porque à partida, quando pensamos no projeto, parecia-nos surreal, impossível, e ele foi sendo puxado para cima da mesa. O conceito era bom. Basicamente, nós decidimos ir trabalhar durante uma semana para 13 redações do mundo, de jornais diários, e a ideia era exatamente não ir com um olhar estrangeiro para os sítios, mas sim trabalhar com os locais, com quem cria notícias nesses sítios todos os dias, e fotografar aquilo que é deles e não que é nosso. Basicamente 13 fotógrafos, 13 cidades, máquinas sincronizadas na mesma hora, GMT, independentemente do sítio do mundo onde estivéssemos, e que pudéssemos experienciar uma cidade com a imprensa local. Porquê? Porque nós não queríamos chegar a um sítio enquanto estrangeiros. Nós queríamos ser acolhidos pelos locais e retratar aquilo que os locais vivem nas suas próprias cidades. A experiência do State of Affairs, que por ter sido internacional e daí termos posto o nome em inglês, que em português vai dar mais ou menos uma coisa como Estados Gerais, é uma experiência para repetir, com o nome de Estados Gerais. Nós gostávamos e vamos tentar realizar no Brasil, juntar aos 13 fotógrafos da Câmara Foto 14 fotógrafos brasileiros e que todos juntos cobrissem os 27 estados do país e que construíssemos uma exposição que pudesse ser vista e itinerada pelo Brasil inteiro e que de alguma forma retratasse a realidade de cada estado, de um país em crescimento, de um país emergente, de um país do futuro. Vocês, vamos tentar comparar para entender melhor. Eu acho que vou falar, é melhor falar em português. Eu falo em brasileiro. Vocês entenderem. E, por exemplo, temos a Magno, que é uma agência de indivíduos, que é um coletivo de indivíduos. E temos vocês, que são um coletivo de coletivos. Né? Não, é difícil... Não, vou falar em português mesmo. É difícil separar, né, na sua agência, pelo que a gente viu, quem é quem. Quem é quem. Difícil separar quem é quem. Enquanto que na Magnum a gente tem estrelas que, enfim, brilham juntas, mas são indivíduos. O
Um vai e faz uma exposição, um outro vai e faz um livro. E a força da Magnum, talvez, seja isso, que eles vão brilhando, e cada vez que eles brilham individualmente. Eu acho que vocês devem ter falado e discutido, pensado muito sobre isso. Cada vez que eles brilham individualmente, a Magnum brilha. O brilho de cada um é o brilho da Magnum. Cada vez que o Alex Webb faz um livro novo, é a Magnum, que é o Alex Webb, mas é a Magnum. Como que você compara a força do coletivo com a força dos indivíduos que formam um coletivo? Pode falar em brasileiro? Na Câmara é igual, porque acho que é mundialmente conhecido que todos os fotógrafos têm um umbigo do tamanho do mundo, não é? Portanto, a força da Câmara também existe muito pela força individual de cada fotógrafo. Portanto, para além dos projetos coletivos, não há fotógrafos que na Câmara que não tenham a sua vida própria. Portanto, todos têm as suas exposições individuais, todos fazem a venda das suas imagens, todos colaboram ou com revistas ou ganham prémios. Portanto, há uma individualidade que talvez não se propõe ou que não é tão visível, porque a força da Câmara, a força pessoal é a força pessoal, a força da Câmara reside nos projetos coletivos. E eu acho que a piada deste grupo é realizar os projetos que faz em conjunto, senão cada um devido à estrutura, não é? Porque dá jeito de ter alguém a tratar imagens, ou dá jeito de ter um espaço para ir mostrar o trabalho, mas a essência do coletivo é nós podermos trabalhar juntos, porque tu cresces a ver as imagens dos outros. Quando estás em baixo há alguém que te puxa para cima, quando estás em cima ficas com o ego muito grande, ajuda quem está em baixo, e é assim, é uma espécie de terapia de grupo, é quase Alcoólicos Anónimos, não é? Eu queria ouvir você falar em português brasileiro. Vocês percebem o que eu digo? Fala um pouquinho, só pra gente... Você falou que falava, agora eu quero ouvir. Meu amor, agora não. Mas, então, vocês têm alguma coisa a falar sobre isso? A força do coletivo comparado com a força do coletivo de indivíduos, né? Eu penso... Aí vai ser ainda mais complicado, que eu vou falar com sotaque francês. Não, fala em brasileiro mesmo. Isto não consigo ainda. Vou falar mais devagar, se calhar. É isto, quer dizer, a Magnum tem 50 anos, não é? E nós temos 7. A força o coletivo ajudou e ajuda em permanência a cada fotógrafo crescer como indivíduo. Aqui nesse filme centramos realmente sobre os projetos coletivos da Câmara Foto, mas cada fotógrafo realmente a nível pessoal desenvolve e tem que desenvolver trabalho pessoal, trabalho autoral, que vão efetivamente pela sua força, pelos trabalhos individuais, que são muito fortes, os trabalhos individuais, trazem efetivamente mais nome ainda à Câmara Foto. Por isso, há uma ida e volta entre os dois, entre o grupo e o indivíduo. Mas nós incentivamos, e aliás está no estatuto, no statement da Câmara Foto, que é uma estrutura para ajudar a desenvolver os projetos pessoais autorais de cada um. Então você faz um projeto, traz para o grupo fala, puxa, você podia ter feito mais assim, tem uma troca. A troca permanente. Porque eu acho que na Magnum dificilmente. Não, né? nós temos uma coisa assim, a Magnum, que tem feedback, é uma coisa que faz muito. Não sei como é que funciona falta em geral para os fotógrafos. Eu acho que é mais difícil, né? E mesmo pela idade, né? É uma velha senhora já, então ela já não aceita tantas sugestões como um garoto de 7 anos que, enfim, né? Que é o caso de vocês, né? Nós estamos em permanente troca de ideia, de mostrar os trabalhos. Não há um trabalho que não é visto para 5 ou 6 pessoas. Não precisa ser uma reunião de grupo, agora vou mostrar. Estamos sempre a conversar sobre o trabalho, sobre os conceitos, quando estamos a trabalhar sobre o nosso, a trocar, a mostrar na minha casa, na casa de outro. Né? É mais para o grupo de 2, 3, porque afinal somos todos amigos e estamos todos a precisar. Isto faz que o trabalho de cada um cresce
essa troca com os outros. Agora, por exemplo, são 13. Tem um que não está conseguindo produzir nada. E agora? E tem? Não, eu sei que tem. Mas que vocês, como é? O que o grupo faz? O grupo vai lá levar biscoito, cafezinho? Pergunta se ele está com algum problema, se precisa de ajuda, se precisa de dinheiro para comprar filmes, porque as fotos do digital estão uma merda. Se a mulher brigou com a mulher, se anda deprimido, não sei, acontece Não, e tanta coisa. acontece também muito na fotografia hoje em dia, como tem tanta gente fazendo coisas, vocês estão competindo contra tantas outras coisas, as revistas, enfim, que era um mercado que sustentava bastante as pessoas, né? Elas estão sumindo, e o mercado da internet, que eu acredito, né? Muita gente acredita que não, eu acho que é um mercado que eventualmente vai ser muito grande, né? Porque essa coisa de tudo de graça, eu não sei se você acha isso, mas eu acho que essa alegria toda de free apps, né, vai sumir, vai chegar a um ponto que talvez, né, essas coisas vão ser pagas e aí eles vão ter dinheiro para pagar decentemente, vão precisar de conteúdo, que é uma coisa que vocês vão prover, mas quando um fotógrafo tem não consegue, não tem dinheiro, vocês sustentam ele enquanto tem uma ideia de um projeto, vocês têm um fundo que... Eu acho que houve uma altura que quando não tinha dinheiro ninguém tinha também, não é? A Câmara houve uma altura que não havia projetos sequer por falta de dinheiro. Foi a partir do momento em que se começou a fazer mais projetos que também começou a surgir dinheiro para fazer outros projetos diferentes. Então isso, eu não me lembro de acontecer isso agora na Câmara, não é? Mas lembro-me de quando entrei para a Câmara não havia dinheiro para pagar a renda, ou enfim, ser mais difícil. Mas em relação à internet, por exemplo, o projeto que nós estamos a fazer, o último, que é o Diário da República, já é um projeto que o formato e a base é o online, não é? Que é 365 dias por ano a trabalhar sobre Portugal. E, enfim, no fim... Está na cara que o futuro da fotografia, né? Talvez, porque eu que vivi um tempão de revistas, um tempão... Eu trabalhava para revistas em Nova York e sobrevivia suficiente e mais do que suficiente para fazer trabalhos pessoais. Sim. Então, mas as revistas estão sumindo, e agora? E a qualidade também sumiu, não é? A qualidade das revistas, quer dizer, eu sou relativamente jovem, mas ainda apanhei umas revistas boas de se trabalhar, não é? Em que era quase parecido, havia temas que roçava o assunto da revista e o meu trabalho pessoal era muito próximo, ok? E hoje em dia não, quer dizer, além das revistas estarem a desaparecer, a qualidade desceu imenso. Portanto, o próprio assunto dos jornais e das revistas, por exemplo, a mim e à Câmara, quase em geral, apesar de fazermos editorial, mas o interesse desceu imenso, porque as revistas também não olham tanto para os temas de maneira e da profundidade que olhavam antigamente, parece que tudo é mais leve, parece que você não pode ter opinião sobre o assunto, e acho que agora há um fosso muito maior entre aquilo que a imprensa quer e as revistas querem e aquilo que nos interessa a nós fazer. Acho que as revistas não têm espaço para aquilo que nós queremos fazer e acho que eles também não têm interesse naquilo que nós fazemos, enfim. Aliás, acho que muitos destes projetos existem porque as revistas deixam de existir, não é? É quase um sopro, não é? Tipo, ok, não há revistas, já não podemos fazer histórias, vamos agarrar os nossos conceitos e arranjar dinheiro para podermos fazê-los. Quer dizer, de certa forma é uma vantagem isso, a gente não está mais limitado pelas necessidades dos outros e mais pelo que a gente quer fazer. É a evolução, não, como a internet, como tudo, é assim. Como não vamos deixar de fotografar porque não há revista. O nosso statement não é fotografar para publicar numa revista. Nosso statement é fotografar o mundo. Eu digo em termos de pagar as contas, sim, né? claro. Em termos práticos, né? Eu acho que no fundo, ninguém é fotógrafo para fazer coisa para os outros, né? A gente vira fotógrafo que quer fazer, tem uma história para contar, em geral uma história que resolve, né? É uma forma de terapia, talvez, né? Tirar imagens para fora e tentar se entender através dessas imagens, olhar e falar, puta, sou eu, né? É como lembrar de sonhos quase, né? Num terapeuta.
Mas era uma maneira, enfim, que pagava muito bem as contas, né? E agora as formas de pagar essas contas encolheram. Eu, pessoalmente, acho que é um momento de transição entre uma maneira de fazer as coisas e a nova maneira que vai surgir, que pode ser livros, exposições. Eu acho que sim. Eu acho que vocês, essa parte de livros é uma coisa importante para vocês? Eu acho que por aí é assim, o facto de ter esse mercado a baixar, de ter essa qualidade a baixar também, de ter essa coisa da internet que divulga muito gratuitamente, mas onde 90% das coisas que estão lá são mal. Isto vai ser uma sorte, todo esse mercado, tudo isto vai ser uma sorte para quem quer fazer as coisas como deve ser. E a partir daí, com o mesmo trabalho, com mais tempo, bom trabalho documental, vai arranjar outro tipo de publicação. Vai continuar a haver uma publicação que vai publicar um portfólio final, mas também vai haver um livro, também vai haver uma exposição, também vai haver qualquer coisa na internet especial dedicada ao projeto. Colecionadores, acervos, museus. Exatamente. Isso é uma coisa que tem aumentado muito. Isto quer dizer, quem vai safar e quem faz realmente bem, pensado, com cabeça, com conceito, e que sabe ler os diferentes tipos de mercado e adaptar um bocado o seu projeto, que é sempre o mesmo projeto, que é sempre a mesma ideia. Vai pensar melhor como é que eu colocar. E assim, não vamos dizer é bom ou é mau, é assim. Tá certo. Enfim, tem que se adaptar, né? Bom, acho que já está bom. O público... Boa tarde, eu fiquei realmente encantado assim com como que o projeto funciona, né? Que pelo vídeo que vocês mostraram, para mim é o ideal de como fazer um trabalho de criação, assim, esse compartilhamento e tudo. Mas eu queria saber como que surgiu o grupo no sentido de quantas pessoas começaram. Se há fotógrafos que vêm, que saem, que voltam, como que funcionou isso? Como que... Eu vou traduzir, né? Não precisa. Calma lá, gente. No início eram 5. Era a Céu, que é uma editora de fotografia e que depois virou freelance e agora virou editora outra vez. A questão da sobrevivência que ele estava a falar. Que eu tive a oportunidade de trabalhar com ela quando trabalhei no Jornal Diário. E como a conheci, e ela conhecia o Alexandre e o Pedro, e depois, porque eu vivo com o Gui por acréscimo, conhecemos o Gui. Portanto, no início eram 5. E a ideia inicial era as revistas, era podermos, quando ligasse alguém da França ou da Espanha ou da Inglaterra, nós podermos ter um arquivo online e podermos cobrir as histórias que eles precisassem. E depois chegou uma altura em que nós percebemos que Portugal não era assim assunto tão importante, não é? Não é o Iraque, nem é a França sequer. Portanto, é um país pequenino e que, basicamente, quando precisavam de alguma coisa, à parte de uma entrevista, de vez em quando era uma imagem da Torre de Belém. Pronto. E então nós chegamos à conclusão que os fotógrafos que tinham sido convidados, porque havia 5 fotógrafos convidados no coletivo que serviam para quando nós precisássemos de imagens que não tínhamos, nós os 5, podermos fornecer alguma revista que pedisse as imagens deles. E chegou uma altura que nós dissemos, isto não é agência, isto tem que servir para nos ajudar a nós, portanto vamos esquecer esta ideia de vender trabalhos fora, comprarem os nossos trabalhos, vender trabalhos de outros, porque na Europa a estrutura deste coletivo existe os outros países. Tens na Espanha, tens na França, e há assim um encontro em Perpignan, que é um encontro anual onde todos esses coletivos trocam ideias também e depois interajuda, porque se alguém de Inglaterra precisava que eu vendesse uma coisa em Portugal, eu ajudava. Pronto, e chegou uma altura que a gente percebeu que não dava, porque passava muito tempo em burocracias e não passava tempo nenhum a fotografar.
Então decidimos convidar aqueles que tínhamos inicialmente pedido para poder usufruir das imagens deles para pertencerem ao grupo. E aí a estrutura mudou, ficou aberto aos outros 5. Entretanto, houve um casal que saiu, por questões individuais, porque querem ter mais tempo para si, porque o coletivo acaba também por ocupar algum tempo, não é? E houve uma altura que decidimos, vamos abrir aos jovens e ver quem é que está aí em Portugal que também interessa e que quer fazer parte do nosso grupo, porque nós conhecíamos todos, estes 10 iniciais, conheciam-se quase todos. Foi aí que entrou o Jordi, entrou o Nelson, entrou a Pauliane e o Martim. Pronto, e fechou a 13, porque o Rui saiu, houve mais um que saiu o ano passado, que era fundador também, porque é realizador de cinema, e chegou a uma altura que o último corte que ele precisava de fazer com a fotografia era sair do coletivo, porque ele já não fotografava há 3 anos. Portanto, sentia-se, quando ia a uma reunião, não tinha assim muito para dizer sobre fotografia, não é? E a estrutura mantém-se igual. Depois do Rui, mais ninguém saiu. Não sei se... 13 já é muita gente. É assim, acho que só houve uma vez em que houve uma reunião com 13. Eu acho que o difícil não é só o número de pessoas, é conseguir que 13 pessoas tenham uma filosofia semelhante, ou quer dizer, opiniões e ideias totalmente diferentes, isso tudo bem, mas o processo, eu quando cheguei no primeiro ano tive muita dificuldade, tive quase a ser expulso da Câmara Foto, porque eu não conseguia, não entrei logo ali na filosofia da Câmara Foto, não é? E, por exemplo, hoje há uma harmonia muito grande, nesse sentido, há grandes discussões e berros e tudo mais. Mas, então acho que isso também não é fácil, tu conseguires que entre mais pessoas, e deve dar muito trabalho, eu não sei porque não passei por isso, eu entrei, não entrou nenhum depois de mim, não é? Mas eu agora olho para eles e digo, coitados, pachorra que eles tiveram para maturar durante 1 ano ou 2 que eu não percebi nada daquilo. Então eu acho que essa parte também dos 13 e do grupo está fechada, é isso, é que agora toda a gente se entende, quer dizer, de repente entrar uma pessoa nova, ele não nos ia entender, enfim. Não, e mesmo para os projetos coletivos, exato. Quer dizer, se é um coletivo de 50, para um projeto, uma exposição de 50 imagens, começa a ser uma foto de cada um, agora só sai, não entra. Agora, aproveitando Sandra, o Jordi, aproveitando essa questão da estrutura, de como formatar esses projetos com tanta gente, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho do State of Affairs, como vocês providenciaram essa logística toda de ter um fotógrafo em 13 países diferentes operando ao mesmo tempo, e também, já a minha segunda pergunta, com relação à galeria de vocês, se é possível, lá em Portugal, estar vivendo da venda de arte fotográfica. A primeira pergunta era como é que foi o State of Affairs. O State of Affairs foi engraçado porque nós estávamos a fazer o projeto 450, que era a Universidade de Évora, esse que vocês viram aí, que o reitor tinha-nos convidado para fotografar a universidade. E então isso foi também um pretexto para nós ficarmos juntos todos, vários dias. Eu estava no Brasil a ir para lá, para ir fazer esse projeto, e quando chego, o Gui tinha essa ideia do State of Affairs, e falou-se na ideia, e estávamos a produzir outro projeto. Então isso foi bacana, é? Que a gente estávamos a produzir outro, a concluí-lo, a concretizá-lo, a fotografar, e com ideia para um novo, que acabou por ser o State of Affairs. Pronto, e a ideia nasce do Gui, que o Gui estava a pensar muito, queria um projeto para que questionasse essa coisa toda também do jornalismo e das pequenas notícias que estão em qualquer país e que não chegam à Folha de São Paulo, por exemplo, não é? Uma casa assaltada no Tocantins, essa notícia não chega à Folha de São Paulo. Não tem inquietação que... Só lembrando que o Jordi agora está morando em São Paulo também, não é isso, Jordi? Isso. Bom, e a ideia do State of Affairs surge depois. Isto foi o BES, que é um banco português que basicamente nos fez uma pré-compra de uma imagem, de 3 imagens, né? Enfim, comprou várias, e foi com pouquíssimo dinheiro. Fomos com o dinheiro. Eu fiquei no México na casa dos mexicanos da Mão da Foto, uns ficaram em pensões, outros ficaram em casas de amigos,
E foi isso, foi fazer o contacto. Cada um teve que arranjar o seu jornal, não é? Ela contactou o jornal dela em Tóquio, eu contactei o meu. Toda a gente tratou dessa parte. E foi rápido e não custou muito dinheiro. Foi bilhete de avião durante a mesma semana. Escolhíamos a pauta do jornal. No jornal nós sabíamos o que é que ia acontecer todos os dias, não é? E nós escolhíamos as notícias que nos interessava mais e fotografar, e ao fim do dia era uma foto que... Mais ou menos. Pois. O Nelson estava na Rússia. Exato. E... Não, ele só podia fazer um certo tipo... Há um fotógrafo para o Putin, depois há um fotógrafo só para o Primeiro-Ministro, e ele estava completamente canalizado, só podia trabalhar com um dos fotógrafos. Portanto, cada pessoa teve uma experiência assim um bocadinho diferente. Outra pergunta era da galeria. A galeria. A galeria não foi criada para fazer dinheiro. Claro que era ótimo se vendêssemos, e de vez em quando acontece, mas é mesmo de vez em quando. Porque quando expomos jovens que nós achamos que faz sentido e que vão existir no mercado, porque não é exposições nossas. E depois porque não há a figura do galerista. Os outros galeristas, por exemplo, em Lisboa, acham imensa piada à nossa galeria, porque não sentem concorrência. É do tipo, há um jovem que vai mostrar um portfólio a uma galeria e ele diz: esse trabalho de fotografia é muito bom, porque é que não vais tentar expor na Câmara Foto? E eles chegam lá porque já foram uma galeria antes, ou os outros galeristas vão lá, mas não há a figura do galerista. Portanto, é difícil vender, porque muita gente compra porque alguém diz que é bom, não é porque olha para a parede e diz: uau, isto é muito bom, eu gosto, vou comprar. Falta aquele selo de validade, não é? Que muitas vezes o galerista consegue dar. Mas pronto, de vez em quando vendemos. Mas ele fez uma pergunta: como é o mercado? É possível em Portugal alguém viver de venda de fotos, essas coisas? Eu vivo da venda de fotos, porque eu tenho uma galerista e talvez metade do meu income vem da imprensa e metade vem da galeria. Portanto, quer dizer, eu não sou uma artista plástica reconhecida e são poucos em Portugal aqueles que conseguem viver só mesmo da venda das galerias e ter o seu ateliê, mas eles existem. Eles existem até porque, por exemplo, eu estou em mais coleções espanholas do que portuguesas, porque há mais coleções espanholas. Boa tarde. Queria parabenizar primeiro pelo seu trabalho incrível. Obrigada. E eu me alegro muito do sucesso de vocês. Eu acho que o coletivo realmente é um futuro para o fotógrafo independente. Agora, a minha pergunta é sobre a hierarquia do coletivo e se é muito democrática, se tem pessoas que, sei lá, tem uma diretoria mais que cuida mais dos assuntos. E basicamente isso. E outra coisa que eu acho que é uma coisa meio difícil perguntar, mas sobre como que vocês recebem para os trabalhos. É uma coisa que você faz um trabalho, vende uma imagem, entra para o coletivo e você paga todo mundo, você recebe um salário ao final. Como que eu vou responder que o Gui nem percebeu o que é que tu disseste, coitadinho. Bom, há uma cota mensal, vocês percebem cota, há uma mensalidade. Cada um põe R$200, é isso? 100 euros. 100 euros, que serve para pagar a renda daquele espaço que vocês viram. Depois, como eu disse no vídeo, que vocês não devem ter percebido, o serviço de impressão, que é aquelas máquinas que fazem a impressão, dá dinheiro. Portanto, isto faz com que as próprias pessoas que trabalham a tratar as imagens e a imprimir recebam os salários. Pronto. E depois, tudo o que é vendido do arquivo, 20% fica na Câmara.
Tudo o que é dinheiro que nós angariamos para um projeto, 20% fica na Câmara. Tudo o que eu faço que passa pela Câmara, fica lá 20%. Pronto, acho que respondi a esta parte. A parte da hierarquia. É uma associação cultural. Eu não sei como é que legalmente a Câmara Foto é uma associação cultural. Portanto, tem presidente, tem tesoureiro, tem não sei quê. Claro que depois isto é um bocado... mas sim, há um fotógrafo que é responsável pelo... Agora vamos abrir uns cursos, por exemplo, uns workshops. Há um fotógrafo que está responsável por isso. Tens sempre um fotógrafo que sabes quem é, que trabalha com o escritório e que está responsável por alguma coisa. Eu faço a parte chata de burocracias, papéis, ela é presidente assinaturas. Dá jeito a eles, né? Não tem que estar... O último encontro que nós tivemos, nós tentamos sempre ter um por ano, pelo menos, que está toda a gente. E ficamos 3 dias numa casa a falar dos projetos, a falar o que é que está mal, o que é que tem que se fazer de novo. E o último, ela é mesmo presidente à força, porque ela já chorava, elas dizem, vão-se foder, eu não quero ser mais presidente desta porra. E a gente, Sandrinha, tens que ser, desculpa, não há hipótese. Mas é só porque dá jeito. É preciso assinar papéis, ir ao banco, pagar os salários. Portanto, isto para eles é super confortável que haja alguém a fazer isso, não é? E nunca me consigo livrar desta pasta, mas pronto. Mas não há hierarquia. Ou seja, uma pessoa, um voto em cada projeto e chegamos até chegar a um consenso, mas não há um chefe. Nunca. Mas podes decidir coisas sozinho. Tipo, eu chego à Câmara, há uma empregada que diz, eu preciso de ir de férias porque o meu namorado não sei o quê. E eu digo, está bem, podes ir. Eu não vou ligar aos 13 para dizer que ela quer ir de férias. Percebes? Há coisas práticas que assumes a responsabilidade, tipo, e depois comunicas, olha, aconteceu isso e eu decidi fazer assim, e eles dizem, muito bem. Vocês poderiam falar cada um do trabalho pessoal que vocês desenvolvem lá? E talvez selecionar aí? A gente não quis fazer isso, porque achava que era muito chato, afinal tinha sido bom, não é? Podia começar pelo Guillaume e começar a mostrar, falar alguma coisa do seu projeto mesmo, depois... Mas tem um pouco de problemática, as imagens que estão aqui, pouco tem a ver com os projetos... Está a funcionar? Tem pouco a ver com os trabalhos que estou a desenvolver agora. Apesar de tudo, eu acho que por aqui deve haver 1 ou 2 imagens isto. Faz parte do penúltimo trabalho que ainda não acabei, que é um trabalho que estou a desenvolver em Espanha sobre a minha família que não conheci. Ou seja, antes da Guerra Civil Espanhola, a minha avó era espanhola, e antes da Guerra Civil Espanhola ela foi passar de férias na Algéria. E durante esse verão na Algéria arrebentou a Guerra Civil. E ela nunca pôde voltar para a Espanha. Ou seja, ela casou com um avô francês na Algéria, teve toda uma vida, e só nos anos 50 que ela voltou a essa aldeia. E eu quis um bocado saber qual podia ser a minha vida se ela tinha vivido em Espanha. Então foi um encontro dessa família que eu não conhecia, e esse trabalho falta-me mais 1 ou 2 vezes para finalizar esse trabalho. Então é um trabalho sobre a minha família que não conhecia, no âmbito, eu podia ser deles, podia ser daí. Eu trabalho agora, que estou a desenvolver agora, e que acabei a semana passada, antes de vir aqui, é um trabalho, mas não tem fotos, são retratos de interiores de uma ilha nos Açores, em Portugal. É uma ilha que conta com 400 pessoas. E eu fiz um levantamento, que o nome do livro será para um livro. Hein? É um levantamento dessas pessoas dentro das suas casas, que desenvolvi o trabalho em paralelo com um engenheiro, que ia fazer um levantamento das necessidades energéticas de cada casa. E eu trabalhei com ele sobre a folha do engenheiro, o levantamento, o trabalho dele, e eu saber para quem são esse levantamento, porque vão passar por eólica, por bomba de calor, essas coisas todas. E então, você usa filme digital? Não, eu usei digital. Eu hoje 5, não é? Normal. E são retratos, eu fiz 145 retratos de família, basicamente. Não consegui fazer toda a aldeia, porque uns não quiseram. Mas pronto, a ideia é isto, da repetição, retratos bastante abertos no interior, para poder mostrar onde pormenores, não é? Não só a pessoa, mas
o ambiente onde ela vive, e pronto, e o projeto será isto com esse engenheiro, onde terá a ficha técnica do engenheiro e o meu levantamento. São 2 levantamentos de número. Você finaliza isso como? Vai ser mostrado num livro? Pronto, é assim, eu, como muitas vezes o meu trabalho pessoal, como o trabalho da Espanha ou como este trabalho, a minha ideia é um livro, uma exposição é um livro. Para mim, o objeto final seria um livro. Agora, estou a fazer sem ter nenhum tipo de apoio. Eu queria fazer e vou fazer. E a partir de agora, vou montar uma maquete e vou começar a bater as portas para ir para o Cordineiro. Pois ainda não vou viver desse projeto, mas são aqueles que me interessam realmente fazer. E o meu income, eu trabalho para um jornal diário, uma semana por mês, em Lisboa, que se chama o Jornal I, e tenho um assignment com eles, pronto, tenho 7 dias por mês com eles, e isto me dá o meu income para poder desenvolver os meus trabalhos pessoais. Pronto. Fala para mim que eu traduzo, tá? Chega você, já chega. Não, ele ali, ó. Mas falar de trabalho pessoal sem ter fotos, eu acho que é As pessoas querem ver as fotos. Não, mas explica só um pouquinho. Você trabalha com um grande formato? Eu faço... digital, trabalho... eu tenho uma Mamiya 6.7, pronto. E alguns dos projetos faço com ela, mas eu adaptei-me muito bem ao digital. Trabalho há 12 anos exclusivamente com uma 50mm, independentemente da máquina. Portanto, a máquina nunca me preocupou assim muito. Se estou em digital, desligo o ecrã, funciono como se estivesse com a Mamiya. Portanto, a lente é a mesma, não é? Vejo as coisas à mesma distância. E que tipo de assunto te interessa fazer? Durante muito tempo eu interessava-me por assuntos sociais e achava que podia mudar o mundo. Depois isso passou-me. Depois passou porque vais aprendendo outras coisas e porque chega uma altura que começas a questionar porque é que é importante fotografar aquilo ou não. Porque, na verdade, se eu quiser ajudar muitas pessoas do Sudão, eu vou para lá como voluntária e arregaço as mangas e construo casas para eles e dou vacinas, não é? E acho que chegou uma altura que eu percebi... Isso em si já é uma palestra só, né? Mas se a fotografia realmente... Mas isso muda, é assim, não muda. Isto é uma coisa muito pessoal, portanto, um fotógrafo que faça isso, eu acho que é perfeitamente aceitável e o que me interessa é aquilo que ele sente quando está a fazer. Eu só me pus em questão quando começo a sentir que é um bocado de hipocrisia o que estou a fazer, que é, durante 3 meses estou muito interessada por cegos. Eu estou a inventar, e passado 3 meses os cegos desaparecem da minha vida, então... Chegou uma altura que eu disse, se calhar não é bem por aí, não é agora só vou fotografar coisas que me dizem respeito, mas chegou uma altura que eu percebi que gosto muito, esta imagem é minha, esta também, eu gosto imenso de adolescentes e pré-adolescentes, porque acho que são pessoas que estão em transformação e que ainda estão um bocado indefinidas. E os meus trabalhos hoje em dia são muito por aí, portanto, eu pesquiso muito na net sobre lolitas, sobre as sentimentalistas, depois as outras, e vou descobrindo assim personagens que depois construo histórias com elas. E pronto, e depois uma semana por mês, tal como o Guilherme, também trabalho para um jornal diário. E o resto do tempo é os projetos da galeria, ou apresento projetos a fundações, a instituições. Vou expor agora em novembro um projeto que apresentei a uma fundação que existe em Lisboa, que se chama Fundação Calouste Gulbenkian. E este senhor Gulbenkian era arménio e ele viveu no fim do século XIX e no início do século XX, e ele escreveu um livro, porque ele criou uma fundação porque se tornou milionário, não é? Ele tornou-se muito rico através do petróleo, e o primeiro livro que ele escreveu quando tinha 21 anos
foi sobre a sua viagem até Baku, que fica no Azerbaijão. E eu propus a esta fundação, junto com outra fotógrafa da Câmara Foto, refazermos o percurso dele 100 e poucos anos depois. E eles aceitaram, vão agora reeditar o livro dele, vão fazer um livro com as nossas fotografias e uma exposição. Isto é um projeto concreto, não é? Pronto, os da galeria são mais abertos e o jornal é muito concreto, é retrato, incêndio. Esse trabalho que você vende em galeria é o que você vende nas galerias? Que tipo de trabalho que é? Eu acho que são narrativas emocionais, não são histórias concretas. São séries? São séries. São séries? São séries. Entendi. Eu tenho pena de não ter as fotos para mostrar, porque eu detesto falar das fotos sem se poder ver as fotos, não é? Porque as pessoas podem imaginar tudo. Então, eu trabalho muito em película, vários formatos, médio formato, 35mm, e tenho geralmente 2 ou 3 questões sempre que eu quero trabalhar, mas que demoram sempre muito tempo, e geralmente eu perco mais tempo a descobrir qual é a plasticidade que me vai passar o assunto do que propriamente a fotografar o assunto. Estão aí umas de Angola, que foi o último trabalho que eu fiz, que foi uma exposição e um catálogo. E a minha questão era também sobre estas são minhas, por exemplo. Isto é uma menina de 15 anos, que na altura parecia muito mais velha. E este trabalho, por exemplo, de Angola, eu sempre achei muito estranho como se vai para Angola, fotografa-se a preto e branco um pretinho a correr descalço, e depois chega-se à Europa e diz coitadinho do pretinho, e as pessoas dizem grande foto. E eu cheguei lá, pronto, isto é mais ou menos a linguagem que eu tenho de trabalhar. E eu cheguei lá e percebi que aquilo é absolutamente normal. O pretinho correr descalço, a jogar a bola no Namibe é normal. Se fosse na Quinta Avenida em Nova Iorque é que se calhar não era, mas ali é. E então, a última vez que fui para lá, para Angola, tentei precisamente isso, ao fotografar as pessoas muito ao longe, que elas não me vissem, para eu não ter intervenção nenhuma sensacionalista da minha parte, que é muito fácil tentar cair nessa tendência de fazer uma imagem que vai ser espetacular, mas que depois não acaba por não ser verdadeira. E outras eu fotografei muito ao longe e depois super aproximei, também para conseguir, e acho que consegui na plasticidade da fotografia, quando você está a vê-la, se você estiver muito perto, você não consegue perceber a imagem, você tem que se afastar. E basicamente, pronto, esse foi o último trabalho que eu acabei por desenvolver. E agora tenho 2 ou 3 ideias, umas com polaroids, que tem a ver com tenho que ir psicanalista, tenho que ir à procura das minhas memórias, depois é com transfer em Moleskine, depois o que eu transfiro para o Moleskine e o que lá falta é também um pouco aquilo que me falta a mim na memória. Há aí uma que passou aí, do Moleskinezinho com meias imagens lá coladas. Enfim, por aí. Legal. Agora, você levantou uma questão que eu acho que é bacana falar um pouco a respeito dessa coisa de como que a fotografia muda o mundo, se muda. Que era menos séria a trabalhar, se calhar. Nunca ter levado um assunto muito a sério, ou simplesmente não ter encontrado o meu assunto. Se calhar foi isso que me fez refletir sobre essa questão. Estás-te a enganar a ti própria. Porque no Brasil, por exemplo, é sempre uma questão, acho que presente, para a gente que se interessa por esses assuntos mais difíceis, né? Assuntos que geralmente a sociedade não vê. No meu caso, fotografia dentro de um asilo de doentes mentais, o Sebastião Salgado, A Pobreza na África. E a gente tem uma fotógrafa que eu admiro muito, mas que sempre eu questionei a atitude dela. É muito individual, acho que cada um tem que saber o que tem que fazer. Mas ela chama Cláudia Andujar, uma fotógrafa maravilhosa, que fez um trabalho com os índios e se envolveu de tal forma que ela largou da fotografia, por assim dizer, por um bom tempo, para organizar um parque nacional para esses índios que ela fotografou. E ela, enfim, é uma coisa incrível que ela fez. Uhum. Mas eu sempre fico... Eu não sei a resposta. Se a função do fotógrafo não é ir lá e mostrar, ou se o fotógrafo tem que
se envolver socialmente e ajudar a montar o Parque Nacional? Eu acho que tem tudo, não é? Tem as duas coisas. Eu, por exemplo, eu sinto que sou absolutamente egoísta, porque o assunto que geralmente eu estou a ver, depois eu nunca tento fazer com que aquilo, com que a fotografia que eu faço desse assunto retrate verdadeiramente o que se está a passar. Geralmente é sempre, e isso eu acho que é egoísmo, sou eu mais aquele assunto. Não é? O que é que este assunto representa para mim? Não, mas... Desculpa, eu vou te contradizer. Eu mas acho que isso não é egoísmo. Todos os fotógrafos são assim, não há fotografias objetivas. Não, o seu papel é ir lá e trazer para as outras pessoas. Eu acho que no caso dela, era no mundo ideal, né, ela trazer aquelas imagens de volta, e aí os assistentes sociais falam, poxa, alguém tem que ir lá, né? Questão de vocação. Então, mas uma divulgação como ela fez, se calhar, enfim, eu acho que todo fotógrafo é meio egoísta, não é? Nessa questão que estávamos a falar. Mas ela cumpre esse papel de ir lá, mostrar o problema, trazer e conseguir o Parque Nacional. O que eu estou a querer dizer é que eu vou lá, faço o que quero. Não é uma questão de egoísmo isso, é uma questão da sua vocação, é o que você sabe fazer. Não, mas eu não estou a dizer que não sei fazer. Eu sei fazer. Eu posso me interessar por um assunto especificamente. Social, eu trabalhei 10 anos em jornalismo, portanto, eu sei construir uma história com o quê, onde, como, quando. Só que chegou uma altura em que isto para mim não era importante. Eu não estou a dizer que não faça sentido na vida dos outros. E, aliás, nada melhor do que ver um bom trabalho. Quer dizer, não vamos questionar a importância do trabalho de Sebastião Salgado, não é? Não, e o sangue que começaram a ver em cor do Vietnã na revista Life ajudou a acabar com a guerra do Vietnã. Claro, mas eu não estou a dizer isso. Não, Eu não estou a dizer isso. E eu só estava a tentar explicar o meu processo. Não vamos aqui pôr em questão, eu acho ótimo que o fotojornalismo exista, que hajam pessoas a mostrar coisas que devem ser denunciadas, e eu só estava a falar da questão da evolução do meu trabalho. O Juan foi embora. Boa tarde a todos. Eu queria mudar um pouquinho o rumo da prosa. Voltando à questão do coletivo, a minha pergunta vai para a parte foto sem câmera. O que vem antes e o que vem depois. São muitas pessoas. Já foi dito que o fotógrafo tem um umbigo do tamanho do mundo e são muitas pessoas diferentes umas das outras. Como é que acontece a dinâmica do pré-câmera, né? do antes da foto, de vocês se organizarem em ideias? Como essas ideias chegam por uma pessoa, elas são compradas por todas ou não? Essas ideias surgem em reuniões? E, por fim, depois da câmera, como que essas ideias são filtradas? Como é que acontece a edição do trabalho de vocês no resultado? Obrigado. Não, acho que esta é, por acaso, uma boa pergunta para o Gui responder. Como é que, antes de fotografarmos, como é que chegam as ideias? Como é que é a concepção do projeto antes de o fotografar? E depois, quando o fotografas, se toda a gente é unânime em relação ao projeto, se há contra... Mais ou menos isto ou não? É? Em relação aos projetos coletivos... de uma maneira geral, raramente, alguém chega com uma ideia, não dormiu a noite anterior, passou qualquer coisa, chega à mesa, começa a falar do projeto e entusiasmo mais um, mais dois, mais três, e o processo é assim, de um brainstorming, e começa a pensar como é que podíamos realizar. Mas, normalmente vem de uma ou duas pessoas ou que tiveram a noite anterior a beber um pouquinho mais, a falar toda a noite e saíram da noite com essa ideia e querem falar. Pronto, isto a parte de trazer uma ideia de uma maneira mais genuína possível, como acho que toda a gente faz, não é? Só que aqui temos depois de partilhar essa ideia, passar esse entusiasmo ao grupo
E quando o grupo todo tem esse entusiasmo, vamos ver como é que vamos realizar. Agora, a realização nunca passa por a maneira de fotografar o assunto. Cada um vai fotografar a sua maneira mais pessoal e como vê o assunto. Nunca há nem sequer uma dica se tem que ser em filme, se tem que ser em digital, se tem que ser em formato. Isto não interessa. E toda a gente acreditar numa ideia e vai interpretar como quer. E daqui vamos voltar com todos. Vai pensar que essa ideia, esse projeto com essa imagem basta, vai ter que fazer um trabalho de um ano com um projeto todo com essa ideia. Tudo é válido. No final, vamos juntar isto tudo e todos juntos há uma ideia das ideias que vai surgir e que vai unir as coisas. Mas de uma maneira muito natural. Isto não há grande paranoia. Acontece, é simples. Acho que o mais difícil é pôr as pessoas a fotografar uma vez estão a fazer. Toda a gente quer trabalhar. E as coisas acontecem. É entusiasmo. É acreditar... Mas não há nada de técnica, não há nada de máquinas. Cada um vai depois fotografar à sua maneira, ou a ideia. Vamos chamar a última para poder encerrar, que a gente está perto do horário também. Quem quer? Lá atrás, ok? Boa tarde, parabéns pelo trabalho. Minha pergunta é bem simples. Algum projeto já foi rejeitado ou foi modificado substancialmente ao ponto de quem criou o projeto se sentir incomodado? Sim. Se algum projeto foi tão modificado que quem o tinha pensado ficou incomodado. O da lusofonia. Ovum, sim, é o projeto da lusofonia. Por quê? Porque a ideia é simples. Nós teníamos esse projeto da lusofonia, ou seja, fotografar todos os países da língua portuguesa, de língua portuguesa, hoje fotografar e montámos um projeto que era muito dinheiro e blá, 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 blá. E esse projeto, de repente, transformou-se numa pesquisa no nosso arquivo porque não conseguíamos fazer. Por isso, o projeto da lusofonia não é o projeto original. É qualquer coisa que se aproxime, porque houve um pedido que não tivemos o budget para fazer. Eu acho que é o único. O State of Affaires resultou de uma ponta a outra exatamente como foi concebido. Tudo. Não houve uma falha. Sim, houve um pormenor. Não tivemos dinheiro para fazer uma capa dura. Nosso livro foi uma capa... Pronto, mas era isto ou não ter o livro. É o único detalhe que não foi exatamente como foi pensado no inicial. E isto é muito importante. Pronto, vamos ver se continuamos a conseguir que seja sempre assim. Mas pronto, foi só isso. Assim. Muito bem. Antes de acabar, Sandra, fala mais um pouco em português aí, brasileiro. Fala, só algumas... Agradece. Você está pedindo. Obrigado, viu? Foi ótimo. Obrigado. Pô, desculpa aí, saiu mais forte do que eu esperava. Vou provar cima de você. Saiu mais forte.